Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente, em que a gente vive, né? Em que a gente mora. Pois é, hoje falando mais um capítulo da história do Moro. Eu achava que a gente já tinha visto de tudo que a gente poderia ver com relação ao Moro, e eis que aparece uma notícia no fim de semana bastante curiosa sobre uma contratação que ele acabou de passar por uma contratação bastante curiosa que recoloca uma série de questões que a gente já vem discutindo há muito tempo sobre a Lava Jato, sobre alguns caminhos e descaminhos que essa operação, pelos qual essa operação passa, os desdobramentos da mesma, não é? Eu quero falar um pouco sobre isso, quero retomar aí algumas críticas, algumas questões que vêm aparecendo de áudios e de provas, de ligações, inclusive da Lava Jato com o FBI e coisas do tipo. E agora essa vinculação do Moro com uma empresa que justamente é administradora judicial do processo de recuperação judicial, enfim, da Odebrecht, uma das empresas envolvidas justamente na Lava Jato. Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Esse é o Birosca News, para quem não conhece. Esse é um quadro que eu faço todas as segundas e quintas-feiras, 19 horas, falando sobre direito e política, falando sobre o quanto que esse país é uma birosca, né, e quão longe nós estamos de fundar o Estado de Direito por aqui. Esse conteúdo ele é disponibilizado no youtube.com/c/Alexandre Bahia, e também temos o podcast do Birosca News, disponível no Deezer, Spotify e outras plataformas. O link está disponível na bio do meu Instagram, @alebahia_. Pois bem, então vamos falar sobre o caso recente do Moro. O Moro, então, ele foi contratado por uma empresa para ser diretor aí dessa empresa americana, e esse é um dado importante aí para a gente falar sobre esse caso. Diretor dessa empresa americana de consultoria, que é responsável, como eu disse, pela administração judicial da Odebrecht, que, pós-Lava Jato, perdeu uma série de contratos, assim como outras grandes empreiteiras brasileiras, e a Odebrecht está no processo de recuperação judicial, e quem está responsável por fazer a administração é essa empresa americana. E aí essa empresa americana ela contrata o ex-juiz, que foi justamente o juiz que atuou no processo da Lava Jato, no processo em que essa empresa, a Odebrecht, foi colocada como ré. E aí a gente fica nesse looping, né, infinito, em que Lava Jato, Moro e os seus dobramentos eles ficam se repetindo nessa coisa bizarra que é 2020, ou sei lá, desde quando a gente está nesse loop infinito de coisas bizarras, eu acho que desde sempre, mas enfim. Para a gente poder falar sobre esse caso, eu queria lembrar algumas outras coisas, né? Eu queria lembrar a questão de um artigo bem interessante que foi publicado pelo professor Lenny Streck, falando sobre áudios e textos e dissertações e pesquisas muito profundas que vêm sendo feitas sobre um balanço aí envolvendo a Lava Jato e que mostram, e esse é um detalhe que é importante porque eu vou falar no final do vídeo, que mostram uma atuação quase que orgânica entre Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça. Mais especificamente, a Polícia Federal, que estava cuidando das investigações da Lava Jato, o Ministério Público Federal, com o Deltan Dallagnol à frente, cuidando da acusação, e o juiz Moro cuidando, principalmente ele, né, cuidando do julgamento. E aí o estranho dessa história é justamente você ter um juiz que se coloca numa posição de estar à frente da investigação, o que para qualquer estudante de direito, imagine para qualquer pessoa com segundo grau, né, com ensino médio, sabe que existe um negócio chamado separação de funções e que juiz não faz investigação, juiz julga. Mas enfim. E aí a gente tem uma série de áudios que foram vazados pelo Intercept, que foram vazados em várias ocasiões aí, mostrando, na verdade, uma sintonia em que
De acordo com o que foi revelado, de acordo com as pesquisas que o Lênio compilou, e eu vou deixar o link do texto do Lênio, que faz um excelente resumo aí de alguns dos principais desdobramentos, análises sobre desdobramentos da Lava Jato, que vão mostrar que, por exemplo, alguns processos, alguns atos processuais eram acelerados se isso interessava politicamente a Lava Jato, ou eram retardados se isso não interessava politicamente a Lava Jato naquele momento. Isso é muito sério. O que ditava o ritmo de andamento aí dos processos e dos atos processuais eram questões que não eram legais, que não eram do direito, mas eram questões políticas, eram questões de fora, de meta-direito. E isso é algo muito sério. Porque existe um negócio chamado devido processo legal, existe um negócio chamado contraditório, ampla defesa, constituição, enfim. É claro que eu estou falando em tese, né? É claro, eu estou falando se essas coisas valessem se a gente vivesse num país minimamente decente e não nessa birosca em que a gente vive. Pois bem, e também há alguns documentos que vêm sendo colocados e alguns estudos que vêm falando da ligação da Lava Jato com o FBI, com a Polícia Federal Americana. E isso também é algo muito sério, porque isso diz respeito a questões de soberania, isso diz respeito a questões de ligações pouco republicanas, para dizer o mínimo, de órgãos do judiciário e de auxiliares da justiça brasileira com órgão de investigação americano. E, na verdade, ninguém sabe exatamente por que e para que se deu isso. Bom, aí a gente chega... Não é? O Moro, então, termina a função dele. Eu queria, inclusive, agradecer. Eu vi que o Vladimir entrou aqui agora. Eu queria agradecer ele pela dica desse birosca de hoje, foi do Vladimir. O Moro, então, condena, enfim, faz aquela coisa toda. E aí vem as eleições e o maior concorrente, justamente do partido e da figura que era um objeto aí da Lava Jato, ganha as eleições... muito com todo um discurso justamente de se postar contra a corrupção, não é? E de ser a antítese daquilo que era o objeto da Lava Jato. E aí esse mesmo juiz larga a sua toga, mais de 20 anos como juiz, e vai ser ministro justamente desse governo. Todo mundo já sabe disso e todo mundo sabe como é que isso terminou. O grande ministro, o super-ministro, durou aí 1 ano e pouco, e depois saiu com a acusação de que o presidente estava interferindo em nomeações da Polícia Federal. Vale lembrar que a Polícia Federal é justamente o órgão que está atualmente investigando justamente um dos filhos do presidente. Pois bem, então ele saiu do governo e fez inclusive algumas críticas ao sair, críticas duras inclusive. E aí agora ele aparece como contratado dessa empresa que está cuidando da administração judicial justamente da empresa, de uma das empresas que foi extremamente prejudicada pela Lava Jato. E aqui eu não estou dizendo que a Odebrecht era culpada, inocente, estou dizendo que ninguém é anjo aqui, mas eu estou dizendo que o mesmo cara que foi juiz do caso, ele agora é um profissional do direito, diz que não vai advogar, mas vai apenas fazer consultoria. E aí, para a gente juntar essa história toda, eu queria ler um trecho do comunicado da tal empresa. E que a tal empresa vai dizer o seguinte: a empresa destaca, eu também vou colocar o link dessa notícia na descrição do vídeo, que o Moro é, abre aspas, especialista em liderar investigações anticorrupção. Como assim? Quando que o Moro foi... quando que o Moro adquiriu essa expertise em liderar investigações? Porque até onde eu sei, nos últimos 20 anos ele era juiz. Ou ele não era juiz? Quando que o Moro, então, antes de ser juiz, ganhou expertise em ser especialista em liderar investigações anticorrupção? Ele já era isso antes de ser juiz? Porque o que essa empresa está dizendo é que todo mundo, então, está dizendo desde sempre, né? De que o juiz Moro, nesse caso da Lava Jato, atuava então como investigador. Não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo isso é a empresa. É isso que a empresa está dizendo. E se ele então atuou nesse processo
adquirindo por isso uma expertise em investigação de corrupção, a gente tem um problema muito sério nesse processo. E isso, Reinaldo Azevedo já está dizendo, Lênio Streck já tem dito também, tem trocentos livros, e eu quero linkar alguns desses livros na descrição do vídeo, alguns deles até de acesso gratuito, que vão mostrar alguns problemas muito sérios, para dizer o mínimo, em que esse processo, então, ele deixa de ser um processo regido pelo princípio do dispositivo, e os alunos e alunas de direito sabem do que eu estou falando, e passa a ser um processo, então, inquisitorial. E quem não é do direito sabe que inquisição tem um problema muito sério quando a gente usa essa palavra. Muito resumidamente, a gente poderia dizer daquele processo em que aquele mesmo que investiga, acusa e julga. E isso é algo muito sério. E isso é algo muito sério. Não é ilegal o Moro virar diretor dessa empresa. Não é ilegal. Certamente que não. Mas, como diz um velho ditado, né? A mulher de César, ela não tem só que ser honesta, ela também tem que parecer honesta. E, honestamente, é muito sério que o juiz Moro, o ex-juiz Moro, tenha aceitado esse cargo justamente de consultoria de administração judicial no processo de falência. Falência essa que adveio justamente do processo em que ele era juiz, em que ele estava julgando. Isso é algo que só soma ao fato de ele ter sido ministro do presidente eleito com o discurso justamente avesso, né? Colocado como antítese justamente daquele partido e daquela figura que eram justamente réus, vamos dizer assim, no processo, nas ações da Lava Jato. E as coisas continuam exatamente como estão. E isso parece algo normal. E o próprio Moro dá uma declaração dizendo que ele ingressa nos quadros da renomada empresa tal para ajudar a empresa a fazer a coisa certa com políticas de integridade e anticorrupção. Não é advocacia, não vou atuar em casos em que haja conflito de interesse. Ora, então ele não vai atuar justamente certamente no maior processo dessa empresa, que é o da Odebrecht. Enfim, todo juiz desse país, inclusive o juiz que cuida desse processo de recuperação judicial da Odebrecht, obviamente, vai saber que o Moro é o responsável por essa empresa, por cuidar das questões dessa empresa. Porque é óbvio que essa empresa não contratou o Moro porque ele tem expertise em compliance, como ela também diz. Certamente, a única razão pela qual ela contratou o Moro é porque o Moro é o juiz que justamente conhece de dentro informações sobre essa empresa e informações que levaram esse juiz justamente a decidir como decidiu. Então, num dia ele aparece como juiz, no outro dia ele aparece como o administrador judicial justamente da empresa que ele julgou e que foi à falência justamente por causa do processo que ele julgou. Enfim, eu acho que está bem claro, né? Está bem claro o que a gente está dizendo aqui, né? Há uma confusão enorme aí entre público e privado, há uma confusão e uma incapacidade latentes aí de reconhecer que isso é realmente algo muito problemático. Enfim, e as coisas vão continuando assim, né? Daqui a pouco, em 2022, ele ainda aparece como sendo aquele que salvou a Odebrecht depois de todos os terríveis males causados pelo Lula e sei lá mais o que, enfim. E aí a gente vai cair de novo nesse discurso salvífico, não é? Como só ia acontecer nessa birosca de país. Pois bem, eu hoje fico por aqui. Na quinta-feira eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, estapafúrdia bizarra que só acontece nessa birosca de país em que a gente vive. Se você gostou desse quadro, curta, compartilhe, mostre para outras pessoas aí. Vamos espalhar a nossa palavra de indignação, de, quem sabe, de mudança da ordem de coisas tal qual ela está. E quem sabe algum dia a gente se torne um Estado de Direito e deixamos de ser essa birosca em que a gente vive, né? Obrigado, gente.